Eu declaro iniciada esta reunião secreta dos impérios de mídia da América. Estamos aqui para criar a próxima falsa crise absurda. Bom, eu acho... NBC, você está aqui para ouvir e não para falar. Acho que devemos apostar no escândalo de saúde pública. Uma nova doença, ninguém está imune. É como o verão do tubarão. Só que em vez do tubarão, é uma epidemia. E em vez do verão, é em tempo integral. Eu detesto ser a pessoa que dá o contra no que todo mundo adora. Ele adora ser essa pessoa. Mas, Janice, nós temos padrões. Não pode ser uma doença inventada. A atitude mais decente a se tomar é liberar um vírus mortal para a população geral. Temos uma coisa guardada na manga, mas ainda não foi testada. Venha cá, NBC. Bom, nós certamente acreditamos em testes, mas eu... Caramba! Mas eu... Caramba! Bom, já temos a nossa doença mortal. Osaka, Japão. Homer Simpson, 742 Evergreen, Terraca, Springfield, Estados Unidos. Por favor, não falhe o supervisor que eu estou com gripe, viu? Estou trabalhando com bacia quebrada há 3 semanas, viu? Seis a 8 semanas depois. De suco não vai chegar nunca. Papai, isso chegou pra você pelo correio. Mamãe, receba um abraço especial hoje. Eu comprei pra você um novo espremedor. Oh, meu Deus. Germes da gripe estão entrando em todos os orifícios da minha cabeça. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Mas o que é isso? Anda logo, Zé Ruela. Temos que queimar antes que o vírus nos deixe paranoicos. Homer! Pare de queimar! Já foi criada uma vacina! Tá legal, então vamos tomar a vacina. Vacina gratuita, Band-Aid, $25. Bom, pessoal, só para nortear aí, né, o que está acontecendo no cenário atual, né, e através desse vídeo aí que eu vou tecer alguns comentários, alguns assuntos para entender como que a gente está hoje, por que esse cenário atual está tão, como diz a apresentação que eu vou fazer, o mundo está tão em declínio por conta disso, né, tudo isso tem um porquê, né, esse vídeo do Simpson, por exemplo, é de 2010, né, não parece que foi feito durante essa pandemia, né. Então, tudo isso é para mostrar que existe algo por trás que a gente acaba não enxergando por conta de tanta informação que é bombardeada na nossa cabeça, no dia a dia. Então, através disso, a gente acaba ficando um pouco cauterizado e aí não consegue enxergar coisas que às vezes estão debaixo da nossa cara. E a questão de ter uma cúpula que por trás senta para se falar desse tipo de assunto, isso vou abordar bastante, tá? Então, vou colocar uma apresentação aqui. Eu vou pedir para vocês permanecerem no mudo, não fazerem perguntas agora, depois eu posso abrir para pergunta, porque é uma linha de raciocínio muito extensa. Esse material, eu trabalhei uma semana nele, são diversos assuntos no decorrer de 11 meses, que desde que começou essa pandemia, eu venho analisando, venho olhando, venho estudando, venho assistindo vídeos, e tudo isso começou porque... Lá em abril do ano passado, quando começou essa pandemia, coisas começaram a acontecer muito estranhas e eu sou uma pessoa que eu não engulo tão fácil assim as coisas que é dito, né, no mainstream de mídia. Então eu por conta comecei a ver pessoas falando e essas pessoas sendo caladas, vamos dizer assim, né, YouTubers, pessoas tendo canal removido, pessoas tendo vídeos removidos. Eu achei muito estranho. Por que o YouTube ia se preocupar em trabalhar com uma censura assim, de determinados assuntos? Então, por conta, eu resolvi começar a pesquisar e eu trouxe aqui uma gama de assuntos muito, muito diversa. Então, assim, a gente vai sair muito da casinha aqui, tá? Então, se tem alguém aí que não concorda com alguma coisa, que é bem cabeça fechada hoje no dia a dia, eu aconselho não assistir, porque a gente vai falar de coisas aqui que
Acho que nunca, quem nasceu na igreja, quem é cristão e há muito tempo, nunca ouviu falar disso, não se é pregado isso em igreja, mas a própria Bíblia fala que no final dos dias, coisas que eram ocultas seriam reveladas, né? Então, eu acredito que esse tempo está chegando e não é à toa que eu me dispus a fazer isso, tá? Só para entender, eu estou fazendo esse vídeo aqui no Teams porque o YouTube, eu fui tentar fazer um teste de transmissão de live e o YouTube, ele bloqueou meu canal, estou impossibilitado e baniu a minha live, então eu estou impossibilitado de postar por lá, então não tenho onde postar, então eu estou fazendo essa transmissão com quem conseguiu entrar no Teams, estou gravando e depois eu vou salvar na plataforma de jogos do Twitch, que é uma plataforma de jogos, né, de streamers, de pessoas que fazem gravação de vídeo, de jogos ao vivo, e lá não há censura. Mas eu não consigo transmitir isso por lá direto, porque lá a tela não captura PowerPoint, ela só captura ou internet, né, ou navegador, ou outras coisas de vídeo. O próprio PowerPoint não captura, então não conseguiria transmitir. Então eu vou gravar isso aqui, depois eu transmitir a gravação por lá, e ela vai ficar gravada, e vocês podem compartilhar depois com quem vocês quiserem, tá? Então vamos lá. O mundo em declínio vai ser o assunto que a gente vai conversar aqui. E aí já começa com esse versículo aí, tá? Que o mundo jaz no maligno. Isso é uma verdade. E para quem vai assistir depois, ou para quem está assistindo agora, que não está familiarizado com o conceito cristão, né? É importante entender que tudo no mundo existe uma dualidade. Existe tudo que é feito hoje. Para você entender geopolítica mundial, para você entender questões de geopolítica no geral, né? Você tem que entender que existe uma dualidade, existe sempre o bem e o mal, existe o céu e o inferno, existe Deus e o diabo. Então você precisa entender esse conceito, porque tudo é criado por conta disso, tá? Numa visão criacionista, que a gente está sempre falando em visão criacionista, e vocês precisam entender que existe essa dualidade em tudo. Então, quando a pessoa ela tem uma predisposição a fazer alguma coisa malvada, isso está intrínseco no ser humano desde a queda. Então, pensem sempre assim, nessa dualidade. E isso está incluído também no cenário político, no cenário global, mundial, né? Então, a gente vai tratar disso agora, tá? Então, eu vou seguindo aí e, igual eu falei, não interrompam, por favor, porque a linha de raciocínio é muito grande, são vários slides e eu espero que vocês entendam e que a visão que eu tive fora da caixa nesse decorrer é complicado, vocês vão ver que demorou um tempo para entender e levar isso em consideração, mas que vocês também possam ter essa mente clareada aí, que possa tocar também no coração de vocês toda essa palavra, tá? Por que eu resolvi fazer isso? Eu jamais imaginei fazer algo assim parecido com isso, só que como eu procuro bastante informações na Bíblia, principalmente falando a fim dos tempos, né? Porque tudo que a gente está vendo está tudo direcionando para isso. Eu estava procurando Ezequiel 38, que fala sobre a batalha de Gog e Magog, né? Que é uma batalha que vai acontecer entre Israel e os reinos ali da região dele. Eles falam Reino do Norte e Reino do Sul. E resolvi ler Ezequiel todo, né? É um livro, assim, muito bom, tá? Eu estou lendo através da Bíblia Judaica Completa, depois eu vou falar dela. E esse versículo aí, ele ficou em mim. Eu tenho muita informação e essa informação não pode ficar só comigo. Então, começou a tocar muito em mim, que eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou vendo o que vai acontecer, né? Então, isso daí eu precisava compartilhar com as pessoas, tanto que eu fiquei muito incomodado e em uma semana eu comecei a juntar tudo, eu não tinha nada, não tinha esboço de nada, estava tudo na minha cabeça. Então, em uma semana eu comecei fazer tópicos no PowerPoint, criar esses slides e ajustando. Eu fiz o último, de tanta coisa que está acontecendo, eu fiz o último ajuste agora, às 6 da tarde. É muita coisa que está acontecendo. Eu ia esperar para fazer isso, só que as coisas estão se acelerando tão rápido que eu fiquei com medo de não dar tempo de falar, de mostrar isso para as pessoas que está acontecendo. Então, eu fiquei bem tocado e é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, para que vocês também tenham essa informação, essa visão, né? Não é só uma informação, isso é uma visão, isso vai ser um contexto que vai quebrar muito paradigma, tá? Então, a gente vai falar que, para você entender o presente, né? Até um tempo atrás eu estava assistindo a novela Gênesis lá, que eu queria entender qual que era a abordagem que eles fariam sobre as questões do início e tudo mais. E uma frase que eles falaram é muita verdade. Para você entender o presente, você tem que voltar lá no passado, como tudo começou, porque
tudo que acontece hoje é um reflexo do que aconteceu lá. Então, a gente vai passar por todas essas etapas, e aí vocês vão entender passo a passo até a gente chegar nos tempos atuais, o tanto de coisa que existe nesse mundo, que muitas vezes vocês sabem, né? Nós sabemos que as coisas tem sempre um lado negativo, um lado do mal, né? Um lado que as pessoas levam para o maligno, mas é muito mais profundo do que a gente imaginava. Então, a gente vai falar sobre o início da queda, os conceitos de pré-existência. Isso é um conceito, assim, que depois que eu entendi, faz muito mais sentido. Então, vou abordar aqui bem raso com vocês. Depois, isso aqui é minha visão, não tomem isso como absoluta verdade, façam igual eu fiz. Eu comecei a ver e comecei a pesquisar, e com isso eu tirei minhas conclusões. Então, estou levando para vocês o que eu acredito que seja aí um caminho que a gente pode seguir. O declínio pré-dilúvio, e teve bastante coisa. O declínio pós-dilúvio, a descendência da serpente também é um assunto incrível, que ninguém nunca falou em igreja nenhuma, em lugar nenhum. Início de idolatria, sociedades pagãs, agenda globalista, que aí já entra no cenário que a gente já está hoje, manipulação através da mídia, a falta do crescimento global, que é mundial, na verdade, né? Controle populacional e a vacina e seu real propósito, tá? A gente vai passar esses temas aí, sempre vou trazer imagens para vocês. E aqui eu trouxe um pouquinho do material da pesquisa que eu fui feito, que eu acho que é importante mostrar para vocês que não saiu nada do nada, né? Então eu trouxe aqui pesquisas em Bíblia normal, né? A Bíblia que tem online, que é a famosa Almeida que todo mundo conhece. Essa Bíblia judaica completa, que é uma Bíblia muito boa, que eu pesquisei muito, inclusive eu peguei até uma dica com um professor de hebraico, para entender qual era a Bíblia que seria uma fonte. Ele falou, a melhor fonte do hebraico é o hebraico, mas como eu não sei ler hebraico, ele falou, essa Bíblia porque ela é feita por um rabino messiânico, né, que é um judeu que é convertido, é um judeu messiânico que eles falam, que acreditam em Jesus, não acreditam que o Messias não veio, eles acreditam em Jesus. Então esse cara, ele traduziu do hebraico direto para o inglês, e do inglês eles traduziram direto para o português. Então só tem ali 2 traduções no meio do caminho, enquanto a Bíblia normal, ela tem traduções que vêm do latim, que vêm do alemão, que vêm do grego, que vêm de várias outras idiomas, e acaba se perdendo muita coisa. Então vocês vão ver que muitos versículos são muito diferentes, até por conta dessa alteração que a Igreja Católica vem fazendo no decorrer dos anos, até para desviar um pouco o olhar da pessoa para determinados assuntos, porque eles não querem que as pessoas saibam disso, tá? O Targum de Jerusalém, que depois eu explico o que é um livro muito bom também. Eu usei textos massorético, quando você pronuncia a palavra, porque o hebraico ele só tem consoantes, né? Então, textos massoréticos são rabinos que fizeram a tradução com fonema das palavras. Então, eu usei essas informações também. A Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. Os próprios textos em grego do Novo Testamento também eu achei. E utilizei, desculpa. O dicionário Strong, que é o dicionário que traduz as palavras do hebraico e do grego. Os canais de especialistas que falam nos outros assuntos que não são relacionados à Bíblia. E sites especializados que falam dos outros assuntos não relacionados à Bíblia. E aí eu vou deixar sempre todas as fontes de matérias no rodapé do slide, porque depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, para vocês terem ela com vocês, para mostrar para outra pessoa, e também para clicar nos links das fontes para vocês irem atrás das pesquisas, tá? Então, para começar, pessoal, eu mostrei ali o videozinho do Simpson, que mostra uma cúpula tentando fazer alguma coisa por conta desse sede que eles têm de controle pela humanidade, que isso já vem dos tempos passados, de todo lugar. Essa forma, esse jeito de tentar manipular as pessoas, de tentar manipular o pensamento delas, né? A gente chama dessa mão oculta, né? Que vem aí durante todos esses anos, por todas essas pessoas que estão do lado, que a gente sabe que essa mão oculta não é mão de Deus, né? É totalmente maligno. Então, essas pessoas, todos esses chamados líderes aí, essas pessoas históricas, fazendo alusão a essa mão oculta, né? Essa sede de controle da humanidade, ela vem de muito tempo, né? Desde os períodos bíblicos lá atrás, e isso está ficando mais notório no dia de hoje, e a gente vai entender o porquê isso acontece. Por que as pessoas têm essa necessidade de tentar dominar o mundo? A gente vê em filmes, né? Sempre tem um vilão que quer dominar o mundo, quer ter as pessoas como escravas, quer fazer coisas
de cunho ditatorial, né? Então, a gente vai entender o porquê isso começou. E hoje isso está muito presente no nosso dia a dia, tá? A gente vem com a pergunta, onde tudo começou, né? Quando nós, principalmente nós, cristãos que acreditamos na criação de Deus, a gente pode pensar que tudo começou no Éden, né? A queda, tudo isso, o mal entrando no mundo, né? Que a Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, ela começou a distinguir o bem do mal, que não existia antes. Mas isso não começou aí. Infelizmente, a gente tem que voltar um pouco mais para entender que começou no céu, né? A queda da humanidade começou no céu, tá? E aí eu abro aquele parênteses que eu falei para vocês no início para falar daquele conceito de pré-existência que eu falei para vocês. Nesse conceito de pré-existência, e tem base bíblica, né? Inclusive eu trouxe todos os versículos aí que falam sobre esse conceito. Nós, como espíritos, como alma, já existíamos antes de tudo isso, né? O que o espiritismo ele encarna como ele traz como reencarnação, né? Eles distorceram o conceito correto. Na verdade, nós não reencarnamos, nós só encarnamos uma vez, porque o nosso espírito, a nossa alma, já existia com Deus antes da queda de Lúcifer, né? Então, esses versículos eles trazem essas informações, né? E sempre a gente ouve músicas, ouvindo falando, nós não somos daqui, né? Isso já é uma revelação que Deus já vai trazendo para as pessoas que compõem, porque realmente eu quero voltar para casa, a minha cidade não é aqui, minha terra não é aqui, saudade da minha casa. Então isso realmente algo que está no nosso interior, porque nós não somos daqui, mas não porque nós não somos daqui, porque nós já vamos para casa uma vez só, né, quando a gente for para o céu. Na verdade, nós voltaremos, né? Nosso espírito, ele já era de lá, só que pela queda de Lúcifer, vou mostrar para vocês ali, aí a gente vai entrar um pouco mais aprofundar no grego, no hebraico, desculpa, a gente vai entender que não era para a gente ter nascido aqui, tanto que toda a parte de criação, de Éden, foi criado justamente para que o plano de salvação se concretizasse até Jesus, né? Precisava se colocar a humanidade em terra de novo para que ela passasse por tudo isso e tivesse a oportunidade de retornar, né? Então, o primeiro ponto é esse. Então, eu vou deixar todos os versículos aqui depois, se vocês quiserem já dar um print nisso, vão pesquisar por vocês. Faz muito sentido, é algo que mexe muito comigo e a gente vai entender agora um pouco mais sobre isso, tá? A gente vai em Apocalipse 12, 4, primeiro. Mostrar um pouco sobre o que aconteceu nessa queda quando Lúcifer caiu. Aqui na Bíblia normal fala que, no contexto, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançando-os sobre a terra. Tá? Então, a gente entende que existiu sim a queda de Lúcifer, existiu a queda mesmo pelo pecado dele, né? Pela soberba dele, ele levou os anjos dele com ele, os demônios que quiseram seguir, só que ele arrastou com eles parte do céu, tá? Parte das almas que viviam lá, dos espíritos que viviam lá, tá? E aí, quando a gente olha para a Bíblia judaica completa, que é aquilo que eu falei, ela já é um pouco mais próxima ao hebraico, você vê que a cauda arrastou, né? E quando você vai no texto do hebraico, né, a palavra 495 do dicionário Strong, a palavra é suró, a palavra em hebraico, quer dizer, forçou, ela arrastou a força, entendeu? Então, qual que é o entendimento dessa passagem aqui? Que quando Lúcifer caiu, ele arrastou a parte dele com a gente, da gente com eles, a força, entendeu? E aí, a gente não podia mais voltar, porque a partir do momento que você sai de lá, você não consegue mais voltar como espírito. Então, nesse conceito de pré-existência, quando o Lúcifer arrastou essa parte também, que isso inclui as nossas almas, que somos inocentes, vamos colocar entre aspas assim, a gente acabou não conseguindo ficar lá mais no céu, que era o nosso lugar, entendeu? Então, isso acabou causando a queda, e isso acabou causando a necessidade de Deus criar um plano para que a gente tivesse a oportunidade de retornar, tá? Então, esse é o ponto de como nosso espírito saiu de lá, ele veio para a Terra de forma forçada, tá? E aí, como eu falo, que
tudo é interligado, né? Então, tudo a gente tem conceitos que a mídia traz, os filmes traz, e nos mostra... eles sabem, né? Eles têm esse conhecimento. Então, eles acabam colocando implicitamente em filmes, em desenhos e coisa e tal, esse conceito. Então, eu trago essa primeira animação do filme Hércules, que é um filme que eu gosto muito. E bem nesse episódio, quem já assistiu esse filme vai lembrar, e quem não assistiu, eu aconselho que veja bem essa parte, quando Hércules está na Terra. Quem não sabe, Hércules foi sequestrado lá por demônios, né, do Hades, para ser transformado em um menino mortal, para impedir que ele atrapalhasse os planos de Hades de dominar o mundo. Então começa por aí. Só que nessa cena que ele vai atrás de Zeus, né, que ele é filho de Zeus, para entender o que aconteceu, ele pergunta assim para Zeus: por que vocês me abandonaram na Terra? Vocês não me amavam? Aí Zeus fala para ele: não, a gente te amava demais, mas alguém roubou você de nós e tornou você mortal. E aí ele fala, isso num conceito deles, né? E só os deuses podem viver no Monte Olimpo. Então ele já está falando aqui que ele morava lá, só que de alguma forma ele caiu, né? Ele caiu inocentemente, e só os deuses, né? Os filhos de Deus, no caso de Zeus, representando o papel de Deus, podem viver no Monte Olimpo, né? Aí ele fala assim, mas eu quero voltar, o que eu faço? Ele fala, ó, você tem que viver na Terra, e se você provar que você realmente é um herói de verdade, né, que você é uma pessoa boa, e um herói de verdade é aquele que usa a força do coração, ele sempre fala isso, aí você vai ter a sua divindade restaurada e pode voltar a morar comigo. Então, se você parar para pensar, você entende que esse conceito se aplica aí, porque você vem para o mundo, você tem que viver aqui, você tem que provar que você é o verdadeiro herói, é uma metáfora, você tem que provar que você é uma boa pessoa, que você tem que tratar as pessoas bem, que você tem que ser uma pessoa do bem, né? Para que você tenha essa divindade restaurada e consiga voltar para morar com o pai, entende? Então, eu tomei isso muito, por isso que eu falo, as coisas explodem em sua cabeça quando você tem aí essa visão um pouco mais fora da caixa. Aí o segundo é essa animação nova da Disney, que é a Soul, que mostra, quem não assistiu, eu não vou dar spoiler, mostra almas num determinado lugar esperando para vir para a Terra, de alguma forma. E essas almas não podem, quando ela morre, ela não volta, ela não fica vagando, igual o conceito de espiritismo fala, ela não reencarna. Acabou para ela. Então, mostra lá como a alma tem a sua personalidade já criada lá, então é algo que já vem de você. Então é um filme muito legal, e quando eu assisti, eu também tive, assim, muita epifania para falar nesse conceito. E esse último filme, ela em português, se não me engano, é a Sétima Profecia, é a Demi Moore que faz, tá? E aí ela entra muito numa profecia que fala do Salão das Almas, né? Fala que quando a última alma morrer, a última alma nascer na Terra, o mundo acaba. Porque qual que é o plano? Todos aqueles espíritos que foram arrastados, eles precisam nascer em carne, vivenciar tudo na Terra, para ter a segunda chance deles de voltar para o céu. Então, quando essa última alma que caiu nascer, quer dizer que não tem mais necessidade. Aí é onde acaba-se o mundo, aí é onde tem todo o apocalipse que a gente já conhece. Então, são 3 filmes que têm esse conceito muito implícito que faz a gente pensar, entendeu? E faz a gente entender que quem produz sabe a história, tá? Não é algo aleatório, tá? Então, por que o Éden foi criado, né? O Éden foi criado para que todo o plano de ser humano na Terra fosse iniciado e chegasse até Jesus. Mas não foi lá que iniciou a queda, lá iniciou a separação, né? A separação do homem de Deus. Então, Deus criou a Terra, Deus criou Adão e Eva, aconteceu tudo o que aconteceu, e aí o plano meio que se perdeu no meio do caminho, né? Na nossa mente humana, porque na mente de Deus, lógico que ele não ia criar nada que não desse certo. Na nossa mente humana, acabou se perdendo. Só que aí a gente vai entrar em outro conceito que vai abalar aí a estrutura das pessoas, tá? Foi aí que começou a separação e também a descendência da serpente. Quando fala serpente, a gente fala, né? É o diabo, é o inimigo, é o satanás, o sapricó, mochila de criança, do jeito que você quiser chamar, tá? Então eu vou trazer aqui em duas etapas, tá? Duas etapas e 3 formas dessa semente ter entrado na Terra, né? A semente do diabo, mesmo a Terra tendo sido criada
e o Éden sido criado para que o ser humano nascesse e tivesse sua segunda chance, o diabo sempre tenta destruir tudo isso, mas a gente vai ver que isso daí no final, vai dar ruim para ele, tá? Então, vamos lá. No mundo antediluviano, a gente tem os filhos de Caim, que representam essa descendência, tá? Em Gênesis 4:1 fala disso. Os filhos dos Binah Elohim, que são os sentinelas, os anjos caídos, Gênesis 6:4. Isso daí é um tema que ninguém fala, gente. É impressionante. Inclusive, na novela não falaram, porque é muito... Se as pessoas soubessem mais disso, elas saberiam o que está por vir, entendeu? Então, a gente vai abordar um pouco mais esse tema. Tá? E sempre falando, quando a gente fala de anjos caídos, sempre diferenciar dos anjos dos demônios, tá? Os anjos caídos não são os demônios que foram expulsos do céu junto com Lúcifer. Esses anjos caídos, a gente vai ver nas escrituras, que eles caíram aqui na Terra. Eles eram anjos sentinelas que Deus enviou para a Terra para guardar os humanos, só que entre eles, resolveram fazer coisas aqui na Terra, e a gente vai ver o que aconteceu. E depois, no mundo pós-dilúvio, também tem a descendência dos filhos em hebraico, Ham, mas aqui na tradução é Cã ou Cão, que está em Gênesis 9:22. Então, essas são as 3 formas das 2 fases que a descendência da serpente, a descendência do mal, entrou na Terra, tá? A partir do momento que Eva... Eu vou falar agora para vocês, que a gente acha que Eva simplesmente só comeu o fruto e aconteceu tudo isso. Na verdade, é bem mais abaixo o negócio. Então, vamos lá. Então, para falar disso, para falar da queda, para falar de como houve como o mal entrou na humanidade através do conhecimento do bem e do mal lá no jardim, a gente vai ler lá Gênesis 4:1, que fala assim: então o homem se relacionou sexualmente com Rava, aqui está em hebraico, é Eva, né? Sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim, aquisição, e disse: adquiri um homem da parte de Adonai, tá? Isso daí tá bem parecido também na Bíblia Almeida, e é um texto que é bem conhecido aí no contexto cristão. Só que quando a gente vai vamos para o hebraico, vamos olhar as raízes, né? A gente tem ali a palavra et, que é uma palavra não traduzível. Ela é uma palavra não traduzível, para vocês terem noção que nem o dicionário Strong, ou eles removeram essa palavra, ou esse chamam de essa partícula do hebraico, ela não é traduzível. Então a gente vai olhar, aí a gente vai falar do Targum de Jerusalém, tá? Porque, o Targum, ele é a Torá do judeu traduzida do hebraico para o aramaico. Por quê? Porque quando o povo de judeu foi levado em cativeiro na Babilônia, eles ficaram mais de 80 anos lá. Então, muitas pessoas morreram lá, judeus que falavam hebraico. E seus filhos que nasceram na Babilônia não sabiam falar hebraico. Então, o que os judeus, os caras da sinagoga fizeram? Pegaram a Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e traduziram para o aramaico, para que eles pudessem fazer todos os cultos deles nas sinagogas lá, as reuniões, e seguir lá a Torá, que é o princípio judaico que eles fazem lá. Então, o Targum de Jerusalém nada mais é que isso. É a tradução dos textos dos 5 primeiros livros da Bíblia do hebraico para o aramaico por causa do povo judeu que foi levado em cativeiro para a Babilônia e eles aprenderam a falar hebraico, tá? Então, a gente vai pegar o mesmo texto que estava lá e ler ele no Targum. Tá? Então, lembra, a gente está falando de Gênesis 4, versículo 1. Então, o que fala? E Adão conheceu intimamente, aqui Shaua, que é a tradução para o aramaico de Eva, sua esposa. E ela ficou grávida de Samael, o malacá desejável. Tá? E ela concebeu e deu à luz a Caim. Ela disse: tenho adquirido homem do malacá. E continuou a gerar de seu marido. E Adão, o seu irmão gêmeo, Abel. Então, vamos lá. Aqui no texto normal, fala-se que o homem se relacionou sexualmente com Eva. Aqui a gente tem parte a entender que o homem seria Adão, certo? E ela engravidou e deu à luz a Caim. Só que aqui fala que ela ficou grávida de Samael. Samael é um anjo, que depois a gente vai entender que é o próprio Lúcifer.
Samael é a tradução de Reniel, que é o nome do anjo. Lúcifer não é um nome, Lúcifer é um título, portador da luz, tá? O nome do diabo no céu era Reniel, tá? E aí, em aramaico, ele passa a chamar Samael, tá? O Malacá quer dizer o enviado do céu. Então, Eva ficou grávida do próprio diabo, do próprio Lúcifer, de Caim, tá? Então, Caim não é filho de Adão. Caim é filho do Samael, de Lúcifer, tá? E aí, ela mesma falou, aqui no texto normal fala, adquiriu da parte de Adonai. Adonai é Deus, né? Meu Senhor. Que eles chamam, o judeu fala meu Senhor, Adonai. Só que, na verdade, não era na parte de Adonai. Ela achou que fosse, porque Lúcifer se manifestou para ela em forma de anjo, ela achou que tivesse tido um filho de um anjo. Só que, na verdade, ela teve um filho do próprio Lúcifer, tá? O Malacá, tá? Então, Malacá significa enviado do céu, tá? Depois aqui vai estar toda no link aqui, ó, vocês verem, depois vocês vão olhar para vocês vão clicar e vão ver, vocês mesmos vão tirar suas próprias conclusões. E aí fala que continua a gerar do seu marido. E aí fala que gerou um irmão gêmeo, Abel, ou seja, dentro de Eva nasceu uma semente que vem de Caim, que veio do próprio diabo, e a semente de Abel de Adão. A gente vai entender isso mais para frente, tá? Aí aqui eu peguei até um trecho da série Lúcifer, né? Que aí você consegue entender como as referências, eles sabem das coisas, né? Aqui é um episódio que esse cara é como se fosse Deus, né? O pai de Lúcifer. E aí ele fala para Lúcifer, foi bom rever você, Samael, tá? Então, só referência. Vou sempre trazer referências à cultura pop, de filme, de música, essas coisas, para vocês entenderem como o mundo se comporta e a gente está extremamente cauterizado com isso. Então, vamos lá. Ela deu à luz também a Revel, que é Abel, irmão desse, que seria irmão do Caim, né? Aí aqui eu trago de novo o texto do Targum que fala irmão gêmeo. Aí que a gente entra na questão como que teve-se o irmão gêmeo, sendo que de dois pais diferentes. Aí a ciência traz esse conceito da fecundação heteropaternal, que é possível uma mulher engravidar de gêmeos, sendo que um pode ser filhos de pais separados, né? Então fala aqui, ó, se trata da fertilização de mais de um óvulo durante o mesmo ciclo. Então é possível a mulher ter filhos, se ela teve relação sexual com duas pessoas diferentes no ciclo dela, é possível que, se ela tiver tendência a ter filhos gêmeos, ou houver essa fecundação aí, fertilização de mais de um óvulo, que um filho seja de um pai e o outro filho seja de outro. Então aqui a gente traz esse tema, Caim, filho de Samael, aí a gente entende porque tudo que aconteceu com a descendência de Caim, que a gente vai falar mais pra frente, e Abel, filho de Adão, tá? E aí depois, óbvio, Sete, depois vai nascer de Adão, ele vai dar sequência à descendência, que vai ser a descendência que vai dar a vida depois a Jesus, né? Mas aí, inicialmente, foi Adão e Eva, Abel e Caim gêmeos, sendo Caim descendência do próprio diabo, e Abel, descendência de Adão, tá? Aí aqui traz, né, Caim era filho da serpente, a gente fala filho da serpente, né, filho do próprio diabo, por isso que no contexto lá, quando a serpente apareceu para Eva, não apareceu uma cobra, entendeu? As traduções fizeram isso para entender, para não dar essa dica para a gente que essa descendência de Caim era descendência do próprio diabo, entendeu? Então, Caim era descendente, filho do próprio diabo mesmo. Tá? Então, quando falarem de serpente, por isso que eu falo, é uma desconstrução de tudo que a gente aprendeu. Não pensa que é uma cobrinha lá que falou com a Eva, não, foi o próprio diabo mesmo. Tá? E outro ponto, por que vocês acham que quando eles foram banidos do jardim, o castigo de Eva foi ter dores no parto? Por que não poderia ter sido uma outra coisa? Porque ela não poderia trabalhar do suor da terra como Adão? É justamente porque ela teve essa relação com o diabo, entendeu? Mesmo sendo, eu vou colocar entre aspas, de maneira inocente, ela não sabendo que se tratava de né, ela achava que se tratava de um anjo ou do próprio Deus, ela perdeu a virgindade, ela entregou-se antes para o diabo, depois para o seu marido, entendeu? Então, aí você começa a entender por que Eva teve dores de parto, né, como castigo e não qualquer outra coisa,
né? E aí aqui a gente tem uma descendência dos dois lados, né? A descendência de Abel, ela não teve, e aí a descendência de Sete. Então a descendência de Caim, ela foi gerando aqui, tanto que Caim, ele deu o primeiro filho dele chamado Enoque, que ele constituiu uma cidade com o nome de Enoque, e aí foi gerando a descendência dele. E aí Sete, ele teve a descendência dele também, a descendência dele foi a descendência que veio Noé, né? Então, é a descendência que dá sequência aí ao plano de Deus de trazer de novo a humanidade para o lado dele. Só que sempre tem, né, o Caim ali no meio, o mal, assim, reinava, né? Tanto que depois a gente vai falar do dilúvio, o que acontecia naquela época. Aí está destacado aqui Naamá, né? Naamá, deixa eu pegar aqui a caneta. Deixa eu ver se tem aqui opção de ponteiro, caneta. Aqui, ó. Naamá, ela é a mulher de Adão, ela é a mulher de Noé, na verdade, né? Então, ela é a mulher de Noé, só que ela é da descendência de Caim. Então, aí a gente vai entender como que essa descendência ultrapassou depois do dilúvio, tá? E aqui, falando um pouco de Enoque, que é da descendência de Sete, Enoque foi o cara que foi trasladado, né, que não morreu, Deus levou ele. Só que aí a gente entra na outra polêmica, vamos falar assim, polêmica, porque as pessoas não conhecem, que é o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele é um livro escrito pelo próprio Enoque, só que ele foi retirado do cânon bíblico. A gente vai ver aqui o porquê, né? Esse livro de Enoque vai ser essencial para a gente entender daqui para frente. Eu vou falar um pouco sobre eles, depois vocês também podem fazer a sua própria pesquisa. Tá? O livro é mencionado muito brevemente no livro de Gênesis. Tem uma parte de Gênesis que fala isso. E esse livro detalha, eu vou falar aqui sempre das partes que estão destacadas. Tá? E o livro detalha a queda dos vigilantes e a visita de Enoque no céu. Tá? Aí quando que o livro foi banido? Acredita-se que o livro de Enoque foi removido do cânone da Bíblia hebraica e dos cânones da Bíblia cristã. Aí aqui tem uma informação. Em 382 d.C., o Papa Dámaso encarregou Jerônimo, o principal estudioso da Bíblia de seu tempo, de traduzir uma versão latina aceitável da Bíblia grega, a partir das várias traduções. Isso foi feito e, novamente, o livro de Enoque não foi incluído. Tá? Então, nos concílios que existiam, principalmente em 316 d.C., o concílio de Nicéia, onde foi, através de várias autoridades eclesiásticas lá, conduzida por Constantino, foi feito o cânon que a gente conhece hoje. Mas o livro de Enoque já constava no cânon no 70 depois de Cristo, feito por rabinos, né, do Antigo Testamento. Então, no cânon rabínico, no cânon etíope, o livro de Enoque constava. Ele foi retirado por causa das informações que ele traz, né, que as pessoas, de novo, não querem saber a verdade, não querem que o povo saiba a verdade, né. Aqui, porque foi banido? Acredita-se que continha profecias pertencentes a Cristo, né, o judeu não queria saber disso, porque para eles Cristo não é o Messias dele. E é possível que o livro tenha sido banido devido ao seu conteúdo que detalha o julgamento que o próprio Deus imporá àqueles que não são dignos de salvação. Aí no livro fala que, de acordo com o livro os vigilantes eram anjos enviados para cuidar dos humanos, e alguns desses vigilantes se envolveram com mulheres mortais e se reproduziram com elas. Os descendentes dessas uniões são conhecidos como Nephilim, gigantes sedentos de sangue que violam a terra. Isso pré-dilúvio, tá? Esses anjos caídos também ensinaram os humanos como produzir armas, espelhos, encantamentos. Então, esse livro ele detalha tudo isso. Ele detalha como que foi feita como que esses anjos que foram enviados para a terra, esses sentinelas, o nome de sentinelas, guardiões, eles se corromperam por eles mesmos, porque eles viram que as mulheres dos homens eram bonitas e queriam tê-las como mulheres e reproduzir. Certo? Aí a gente vai entrar agora no texto bíblico, em Gênesis 6, 1, 2 e 4, que fala dessa passagem que a gente citou agora. E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais. Aqui eu já trago a Bíblia Judaica Completa, que já traz uma versão um pouco mais próxima do hebraico, depois a gente vai ver como está escrito nesse livro de Enoque, tá? Então vamos lá. Gênesis 6, 1. Com o passar do tempo, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e filhas lhe nasceram, os filhos de Deus, certo? Aqui em hebraico é Bnai Elohim, os filhos de Deus, que não são homens, não são filhos de ninguém, são anjos, são filhos de Deus, viram que as mulheres dos homens eram atraentes e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Aí no versículo 4 fala,
os Nephilim estavam sobre a terra naqueles dias. E também depois. Tá? É muito importante a gente pegar esses detalhes, que a gente acaba não prestando atenção no dia a dia. Quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens. E elas geraram filhos. Essa última parte é importantíssima. Estes eram os heróis antigos, homens de renome. Tá? Quando a gente vê mitologias falando de Hércules, a gente vai falar depois, de Gilgamesh, mitologias gregas falando de titãs, tudo isso é uma referência ao que existiu na verdade, entendeu? Porque é tudo o conceito da humanidade, nada se cria, tudo se copia, tá? Então isso foi feito em algum lugar, isso foi visto em algum lugar, isso aconteceu, não é à toa que as pessoas criaram essas, só que eles criaram de acordo com a visão de cada um deles, que a gente vai ver um pouco mais disso para frente. Guardem bem isso. Aí a gente vai para o livro de Enoque, Enoque 6. É bem similar ao que está escrito em Gênesis, tá? Só que o livro de Enoque foi escrito antes, porque foi escrito por Enoque antes do dilúvio e Gênesis por Moisés, depois de várias coisas já terem acontecido. Mas vejam como é similar. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhe filhas, elegantes e belas, certo? E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder Samiasa, que é o líder dos 200 sentinelas, disse-lhes: Eu temo que talvez possai indispor-vos na realização desse negócio. Então ele já sabia que estava fazendo merda. Tá? Aqui eu vou poder falar à vontade, porque não vai ter censura, não vai para o YouTube. E que só eu sofrerei por tão grave crime. Então ele mesmo sabia que ele ia sofrer punição por isso, por parte de Deus. Mas aí eles responderam e disse: Nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Tá? Então eles mesmos falaram assim: não, beleza, a gente vai junto nessa, a gente vai fazer o que tem que fazer, vamos pegar as mulheres, vamos ter filho com ela, e a gente jura que se der alguma coisa para você, vai todo mundo junto. Tá? Então juraram todos juntos e todos se amarraram, ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardis, do qual é o topo do Monte Hermon, que existe até hoje, né? Tanto que o Monte Hermon significa maldição. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Monte Hermon, tá? Então, para vocês entenderem, é bem próximo do que está escrito no Gênesis, aqui bem mais detalhado o que aconteceu, tá? Aí aqui, falando um pouco mais sobre o Gênesis 6:4, falando um pouco mais sobre Nephilim, né? Estes eram os heróis antigos, os homens de renome. Aí quando você olha a questão dos titãs, né? Porque os Nephilim, depois vai falar, eu acho que ele media 30 côvados, se eu não me engano, só que os 30 côvados deles, que já eram grandes. Então, tem literaturas que dizem que eles podiam chegar até 70 metros de altura, né? Entre 7 e 70 metros de altura. Então, daí que veio essa questão de homens de renome, os heróis antigos, os caras poderosos, porque eles eram filhos que tinham semente de anjos, né? Eles tinham uma coisa diferente neles, então eles tinham esse poder. Muitos deles nasciam com um olho só, tinham algumas, né, a cabeça, um crânio mais alongado, então tinha algumas deformidades que aconteciam, mas isso daí era de conhecimento das pessoas mais antigas. Então você vê titãs, você vê o próprio Hércules, você vê da mitologia suméria o Gilgamesh. São pessoas, heróis antigos que lutavam, que matavam tudo, que são inspirados nesses Nephilim, né? Que muitos insistem em admitir que não existiram, que o livro de Enoque é uma mentira e tudo mais. Mas no próprio livro de Gênesis, que a gente considera como um cânon sagrado, apesar do livro de Enoque ter sido considerado e retirado, né, de maneira política lá nos concílios, ele é considerado, o Nephilim, ele é considerado seres que existiram na face da Terra, tá? Então essa descendência de Nephilim, ela vai ser importante, fiquem com ela em mente, a gente vai seguir com elas, tá? Aí aqui Enoque 7:8, dá sequência naquilo que a gente estava falando, né? Então tomaram as esposas, cada um escolhendo a si mesmo, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. Então começou aqui a questão de ocultismo, já começou lá. Quem ensinou as próprias coisas para a humanidade foram esses próprios anjos que caíram. Eles começaram a ensinar as coisas e isso foi usado depois para a questão oculta. Tá? E as mulheres conceberam e geraram gigantes.
cuja estatura eram 30 cúbitos. Esses devoravam tudo que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então, como que a gente, pensando fora da caixa, como que a gente se torna possível de alimentar uma pessoa se ela não for tão grande, né? Às vezes uma pessoa normal já come muito dentro de casa, a gente fala, pô, você come muito. Imagina um cara grande, de 7 metros, 30 metros de altura. Então, o cara era grande. Então, eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, certo? E aí, então, a terra reprovou os injustos, ou seja, os moradores da terra, que já tinham bastantes naquela época, começaram a clamar. Pô, os caras nasceram aqui, esses caras, esses gigantes, tá devorando a terra, tá acabando com a plantação, tá comendo todos os animais, tá começando a se voltar contra o homem, querendo devorar o homem. E aí aqui no 5 fala, começaram a ferir pássaros, animais, répteis, peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber o seu sangue. Tá? Começou aqui, beber o seu sangue. Quando a gente vai para o 8. Aí começou a patifaria. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, fabricação de espelhos, manufatura de braceletes, ornamento, uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. Tá? A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Então chegou um momento que não tinha jeito a não ser um dilúvio para acabar com tudo, né? E a gente vai falar mais disso. Aí um dos caídos, Amazaraque, ensinou todos os sortilégios, divisões de raízes. Aí outro caído, Armeres, ensinou a solução dos sortilégios. Aí Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Azaradael ensinou o movimento da lua. Tá? O movimento da lua. Guardem isso. A gente vai falar de terra estacionária mais para frente. Tá? Então, esses gigantes, esses caídos que foram gerados depois, eles corromperam totalmente. Foi aqui que começou a mudança genética, começaram a misturar sangue para criar novos animais. Então, tudo começou nessa época. Por quê? Não dava conta de produzir a comida para eles. Começaram a misturar as raças de animais para nascerem os outros animais. E é por isso que Deus proíbe comer carne de muita coisa. A gente começa a entender isso a partir daqui, tá? Aí, qual que foi a solução, né? Deus tem toda a história do dilúvio, que você já conhece. Deus preparou a arca, pediu para Noé preparar a arca, para entrar ele, os filhos dele, as noras e a esposa, para que depois ele destruísse a terra, destruísse todo esse corrompimento que esses anjos trouxeram. Então, foi muito mais além do que, às vezes, as histórias mostram, né? Não é só porque o cara estava lá bebendo, tanto que na passagem fala que na época de Noé, bebia, se casava, não é só isso. Por isso que, como fala, assim como foi nos dias de Noé, assim será na volta de Deus, de Jesus, né? Porque nos dias de Noé estava havendo uma corrupção terrível, corrupção de genética mesmo, né? Corrupção de tudo que você consegue imaginar. Então, a chegar ao ponto de destruir tudo, não poderia ter sido pouca coisa, tá? Então, foi aí que, teoricamente, a descendência da serpente de Caim, né? Tanto a de Caim quanto a dos Néfilins deveriam ter morrido. E aí, através daí, era para ter se acabado toda essa história de semente do diabo e tudo mais, descendência da serpente. Só que não aconteceu assim, dessa forma. Não aconteceu. Mas por que a semente maligna continua até o dilúvio? O dilúvio aconteceu porque os humanos, né, que ainda tinham Deus como criador, eles clamavam e Deus ouviu, fala, cara... os homens sendo destruídos clamaram, e suas vozes romperam os céus. Aqui é Enoque 8:9, tá? E aí Deus falou, beleza, eu vou destruir tudo isso daí para que vocês voltem a ter paz na terra. Só que estava tão corrompido de uma forma que não teve como salvar mesmo. E aí, por que Deus não destruiu logo a semente de Caim? Porque, como vocês viram lá no organograma, Naamá, que é a esposa de Noé, ela é da descendência de Caim. Então, querendo ou não, a semente da serpente que veio do Éden, que veio da descendência de Caim, ela continuou. Tanto que vocês podem ver que Naamá, ela não é citada como mulher de Noé em nenhuma genealogia dele.
sendo que você pega os principais patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, a maioria deles, todos citam as mulheres, tá? Mas Naamá não foi, porque teve uma coisa muito grave que aconteceu, além dela ter a semente da serpente na genética dela, tem uma coisa que aconteceu que a gente vai ver que deu sequência nessa genealogia maligna que vem até os dias de hoje, tá? Então você fala, mas por que Deus não destruiu, não matou Naamá, não fez parar ali? Porque Deus não é incoerente com as coisas que ele planeja, né? Mesmo o conceito de primogenitura ter sido definido depois, na época de Moisés, ele não ia poder usar o conceito de primogenitura para os patriarcas se ele, como é que eu posso dizer? Se ele ignorasse a primogenitura de Caim. Entendem isso? Porque o conceito de primogenitura que é falado em Deuteronômio e Levítico, fala que o primogênito é o cara que é responsável, é o cara que vai ter detenção de toda a bênção. Então, se ele não tivesse, se ele tivesse expurgado Caim logo depois de ter nascido, ele não ia poder aplicar o conceito de primogenitura para frente. Entende como Deus, ele sabe, ele não é incoerente, ele sabe o que ele planejou já, e sabe o que ia acontecer? Então, ele falou, eu tenho que permitir que Caim e sua descendência viva, para que mais para frente eu determine esse conceito de primogenitura, para que tudo aconteça na genealogia de Abraão, até chegar a Jacó, José, Israel, José, e chegar em Jesus, para que tudo isso seja pago. Tá? Então foi por isso que ele não eliminou a semente no início, não matou o mal pela raiz. E segundo que ele mesmo falou que a separação do joio e do trigo vai ser nos últimos tempos. Então ele vai separar a descendência dele, a descendência do mal e a descendência do bem, nos últimos dias. Ele vai saber quem é dele. Tá? Então não tem necessidade dele fazer alguma coisa antes. Ele não é incoerente com as coisas que ele traça. Tá? Foi por isso. E aí a gente dá sequência, que aí a gente vê o porquê que a descendência de Naamá foi... você vê que a descendência de Naamá é a descendência de Caim e que deu sequência a essa genealogia da serpente, genealogia maligna aí que a gente está vendo, tá? A gente vai ler agora Gênesis 9, 22 e 23 para entender um pouco mais disso, tá? Como que pós-dilúvio, isso aqui já é pós-dilúvio, isso continua e dá sequência até hoje. Aí a gente vai entender a maioria das coisas, tá? Vamos lá, só tomei uma água aqui. Cam, que é Cam, o pai de Canaã, viu seu pai exposto à vergonha. Isso aí foi logo depois do dilúvio acabou, que Noé plantou a vinha e se embebedou e tudo mais, tá? Então vamos ler aqui. Então o pai de Canaã viu seu pai exposto à vergonha, saiu e disse aos dois irmãos, tá? Então foi lá e falou para os dois irmãos. Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os ombros e ambos andando de costas, entraram e cobriu seu pai nu. Suas faces estavam viradas para não ver o pai deitado ali exposto à vergonha. Tá bom? Então, quando a gente lê isso aqui, com base no que a gente aprendeu, com base na literatura que a gente tem, a gente entende que a culpa é de Noé. Noé estava lá peladão, né? E os caras viram o cara pelado e por causa disso teve aquela maldição lá para Canaã. Não. Eu esqueci de colocar o errou de novo aqui. Não é assim. Aqui eu trouxe a tradução do hebraico em inglês, né? Já trazendo para a fonética do nosso idioma. Então aqui viu Cã, o pai de Canaã, seu pai pelado, né? A nudez de seu pai. Aí tem essa palavra aqui, conspicuous, que aí eu fui buscar. Quando a gente traz essa palavra para o nosso português, fala que muito grave, atrair a atenção por suas características incomuns. Então, foi algo muito, muito estranho mesmo que foi visto. Não foi só ver o pai nu, entendeu? Então, a gente já vem para outro conceito aqui, que é a questão de tradução, a questão de... Qual que é a palavra mesmo, gente? Meu Deus, fugiu a palavra. Vamos lá. Quando a Bíblia ela expõe determinadas frases, determinadas sentenças, ela usa-se de... Não é metáfora, gente.
de figuras de linguagem, vamos falar assim, de figuras de linguagem para que não fique uma leitura muito... que não saia tanto do contexto espiritual, né? Então, quando ele fala exposto à vergonha, quando a gente vai em Deuteronômio 27:20, Deus fala assim, maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez do seu pai, né? Em outras traduções falam que viu a nudez do seu pai, certo? Então, na verdade, quando Cã viu a nudez do seu pai, na verdade, ele era a mãe, era Naamá que estava lá. Então, o que aconteceu? Por que a maldição de Noé não foi para Canaã, filho de Cã, e não para o próprio Cã? Porque nesse contexto, o entendimento é que Cã teve um incesto com a própria mãe e a mãe ficou grávida de Canaã. Entende? Então, por isso que a maldição foi para o filho e não foi para o neto e não para o filho. Então, quando ele viu na tradução fala que viu seu pai, viu a nudez do seu pai, na verdade, ele se deitou com a mulher do pai, que seria a mãe dele, né? Tá aqui, o maldito é aquele que deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a nudez do seu pai. Então, Cã, que já tinha aí, todos eles tinham a predisposição da semente da serpente por conta de ser Naamá, ser descendente de Caim, mas Cã foi onde essa semente se destacou e houve nessa questão de ficarem bêbados todo mundo. O próprio Cã, em um ato de incesto com a própria Naamá, que é a mãe dele, engravidou de Canaã. Tanto que Canaã, os cananeus são os caras mais amaldiçoados, né? A gente vai ver mais para frente. Então, se a gente a gente precisa ter esse entendimento de que, às vezes, eufemismo é a palavra. A Bíblia se usa de eufemismo para explicar determinadas situações, tá? E a gente vai ver aqui, ó, no Targum de Jerusalém, de novo, quando a gente vê assim, ó, e bebeu vinho e ele se despiu no meio da sua tenda. Só que quando a gente olha no hebraico, é no meio da tenda dela, tá? Então, quer dizer que não se despiu no meio da sua tenda, na tenda dela, quer dizer que Naamá estava lá também, e aí fala aqui, ó, e Cã, o patriarca de Canaã, viu a nudez do seu pai, que é aquilo que a gente viu aqui. Se ele viu a nudez do seu pai, quer dizer que ele, na figura que a gente usa aqui, ele se deitou com a própria mãe, né? E aí viu a nudez do seu pai, e aí acontece aqui, ó, e Noé foi desperto do seu vinho, e soube através da narrativa de um sonho o que lhe fizera Cã, seu filho, que ele era pouco decidido em favor dele, ou seja, Noé já não gostava muito do cara, o cara já era meio misterioso, que ele não gerou um quarto filho, certo? E ele disse, maldito é Canaã, que é o seu quarto filho, quer dizer, o que nasceu depois. Então, até então, aqui, ó, ele não gerou um quarto filho, até então. Aí depois, maldito é Canaã, que é o seu quarto filho, que nasceu depois, por conta desse incesto com a mãe dele. Será servo dos seus irmãos, e disse, bendito seja sem Jafé, por serviço justo, blá, 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 blá. E seja Canaã por seu servo. Aí aqui no próprio Targum de Jerusalém tem uma nota de rodapé, 45, né? Viu a nudez do seu pai, aqui tem 45, eufemismo para relações sexuais, tá? Então, teve ali um problema muito sério entre Naamá e o Cã, que gerou esse problema, tá? Aí eu trago aqui também uma referência de Gênesis 35, entre Rubem e Bila, que teve a mesma coisa, que eles falam a mesma coisa, sobre descobrir a nudez, né? Rubem era filho de Jacó e se deitou com uma das mulheres de Jacó. Então, teve esse mesmo problema aqui em 35, depois vocês precisam, tá? E aí aqui os textos já normais, né? Quando Noé despertou do vinho, soube que seu filho mais novo lhe fez, e ele disse, maldito seja Canaã, ele será servo dos seus irmãos. Então, a maldição de Canaã foi por causa disso. Então, além da gente ter a semente do maligno na genealogia que veio de Naamá, que passou para Caim, que passou para Cã, ele ainda tem a maldição de Canaã por ter sido fruto de incesto. Tá? Por isso que eu falo, pessoal, aqui é feijoada, hein? A gente comeu papinha a vida toda, então vamos abrir a mente aí, tá? Aí aqui, algumas informações sobre a descendência de Canaã, por quê? Deixa eu só voltar aqui antes de falar.
Por que que quando Deus... abrir um parênteses aqui. Muitas vezes pessoas que não conhecem a Bíblia, pessoas que não são cristãs, pessoas que são ateus, criticam, falam que Deus é um Deus muito sanguinário, mandava matar todo mundo. Mas é justamente porque ele não queria que essa descendência, essa semente, ela continuasse, ela se misturasse com o povo de Deus, porque ele sabia que era descendência do maligno. Então, por que quando o Josué entrou em Jericó lá, ele falou, mata todo mundo, não quero ninguém vivo, porque eram os cananeus, eram a descendência de Canaã, que foi amaldiçoando, que era descendência de Cã, que era descendência de Naamá, que era descendência de Caim. Então, não é à toa que Deus manda matar. É para matar, para acabar mesmo. Os cananeus foram extintos para não se misturar. Tudo que é exposto, queimar, não pegar ídolos, queimar, derreter o ouro, queimar poste ídolo, para não ter mistura. Deus ele faz isso justamente para não haver essa mistura, tá? E aí aqui em Levítico 18 ele fala, e Adonai disse a Moisés, fale ao povo de Israel, diga-lhes, eu sou Adonai, o Deus de vocês, não participem das atividades encontradas na terra do Egito, a gente vai falar de Egito já também, onde vocês viviam, e não participem das atividades encontradas na terra de Canaã, para onde eu estou levando, tampouco vivam pelas leis deles, obedeçam as minhas regras e leis e vivam de acordo com elas. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Guardem minhas leis e minhas regras, e se as cumprir, terá a vida por intermédio delas. Eu sou Adonai. Certo? Não quer que se misture por nada. Aí aqui, quando a gente fala do fato do incesto lá, tanto que Deus colocou como regra, como lei, nenhum de vocês se aproximará de um parente próximo para se relacionar sexualmente. Eu sou Adonai. Não se relacione sexualmente com seu pai e não se relacione sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não se relacione... Olha como eles destacam aqui. Não se relacione sexualmente com ela. Tem tudo um porquê, gente. Não se relacione sexualmente com a mulher de seu pai, ou seja, né, sua mãe ou madrasta. Essa é a prerrogativa de seu pai. Não se relacione sexualmente com sua irmã, filha de seu pai e sua mãe, nascida em casa ou em outro lugar. Aí no 20 fala, maldito que mantiver relações sexuais com a mulher de seu pai, pois violou os direitos do seu pai, que é aquele mesmo texto lá que eu mostrei para vocês. Aqui traduzindo um pouco mais a Bíblia do hebraico. Então, para não se repetir o que houve entre Naamá e Caim, né, Deus deixou como regra, como lei, não vai existir mais isso. Eu amaldiçoo você se você fizer isso. Entendeu? Então, o contexto é esse. Vamos lá. Aí, quando a gente olha os descendentes, a descendência da serpente, Cã, né? Cã está aqui. Canaã está aqui. Olha o povo, todo aquele povo que aparece na Bíblia, que são povo maldito, povo que sempre atrapalha Israel. Eteu, Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Eveu. Tudo isso daqui é descendência de Canaã. E tudo isso daqui, quando Deus encontra de frente, ele manda matar. Se você passar por Josué, se você passar por Reis, se você passar por todas essas passagens que o povo ainda está na caminhada, todas as vezes que esses povos atravessavam o caminho do povo de Israel, era para matar todo mundo, não era para deixar ninguém, entendeu? Então, é por isso que Deus fala, não se mistura, Canaã é muito pagão, Canaã é um dos... muito pagão, depois vocês pesquisam sobre isso. E de Cã também, além de Canaã, apesar da maldição ter sido sobre Canaã, Cã ainda era filho de Naamá, que era descendente de Caim, ainda levava nele ali o resquício da genética, falo genealogia, mas é genética, da genética de Caim, que é filho do Satanás, entendeu? E aí, de Cã, nasceu Misraim, e Misraim é onde é o Egito hoje. Aí você começa a entender por que o Egito tem todo aquele mistério, todo aquele problema que a gente sabe que o Egito tem. E aí, a gente vai falar um pouco mais depois do Egito, só para vocês entenderem como que a descendência de Cã, ela passou a dar muito problema depois na história. E aí de Cã saiu Cush, que também saiu Nimrod, né? Nimrod da Torre de Babel, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, se você olhar, a descendência de Cã é onde tem aqui os maiores problemas no Oriente Médio, tirando a parte da África, que é o Egito. Olha aqui, ó, a gente tem Iraque, a gente tem Irã, a gente tem, não sei o que é aqui embaixo, não lembro. Aí tem aqui a regiãozinha ali da Síria, uma regiãozinha misteriosa, tá? É tudo descendência de Cã, tá? Aí a gente fala do Egito, né? Falando de Misraim aqui, dele que veio à terra do Egito.
Vocês percebem que os faraós, eles tem até alguns escritos que falam que os primeiros faraós, eles eram néfilins, né? Que o faraó era considerado como Deus. E aí, quando você pega achados arqueológicos, tanto no Egito quanto no Peru, a gente acaba entendendo por que os faraós eram retratados dessa forma aqui, ó. Porque muitos deles foram encontrados com esse crânio alongado, que era um dos fatores genéticos que a descendência da serpente, tanto de Néfilim quanto da descendência de Caim, eles demonstravam fatores genéticos e fatores corporais, né? Fatores que aparecem no corpo humano. Então a gente entende por que os faraós eles eram adorados como Deus, porque eles tinham esse conhecimento. E a gente entende também, e vai ver daqui para frente, a função das pirâmides. Tá vendo que a gente está flutuando pela história toda até chegar nos dias atuais. Vocês vão entender o porquê de tudo isso, tá?